Olá pessoal, hoje vamos falar para vocês os graves problemas hídricos e todas as formas que a Coreia está tentando utilizar para melhorar essa questão hídrica do país, e não só o país, mas também questões que abrangem todo o planeta. Desde o início da era da industrialização, todo o país passou por graves, digamos assim, problemas com a questão da gestão da água. Mais ou menos na década de 60, que foi onde a industrialização começou a crescer no país, a Coreia do Sul se tornou um dos países mais populosos do planeta. Sendo assim, os setores industriais e setores residenciais acabaram utilizando cada vez mais dos recursos hídricos do país. E a Coreia do Sul era considerado um dos países com maiores recursos hídricos do planeta, tendo 58% da sua superfície coberta com água doce, no caso rios, lagos, enfim. Por questões do aumento da indústria, do aumento das residências, as águas residuais, ou seja, as águas sujas, as águas com muitas vezes metais pesados, eram liberados nesses setores, nesses lagos, nesses rios, fazendo assim com que atualmente 31% da água da Coreia do Sul seja insustentável, ou seja, a água está poluída por questões exatamente da industrialização. E o país ainda tem grandes dificuldades em implementar projetos que consigam utilizar da reutilização da água ou até mesmo tratamento da água por conta de não conseguirem juntar dados suficientes para mostrar à população que isso é viável e também não conseguem mostrar a alguns governantes que isso também é viável, ou seja, que é um processo que muitas vezes pode ser barato e vai diminuir muitas coisas com questão de gases de efeito estufa, enfim. Como o slide que vocês estão vendo aí na tela, vocês conseguem ver que no setor 1, a chuva é captada pelas calhas do setor 2 e é enviada para reservatórios no setor 3, que fica abaixo da casa. Acima temos a caixa d'água, que é onde a água do reservatório é enviada em seguida, que depois é reutilizada na questão dos chuveiros, em todo o reabastecimento residencial do local. E além desses projetos, um bom exemplo que eu posso dar a vocês sobre não a reutilização da água, mas o processo de revitalização do mesmo, que é o fato de Seul, a capital da Coreia do Sul, ter derrubado mais de 5 quilômetros de rodovia para a revitalização do rio principal que corta a cidade. À primeira vista, a população foi contra o projeto, exatamente o que eu falei há pouco. Eles não conseguem juntar dados que consigam fazer com que as pessoas aprovem os projetos de revitalização das questões hídricas do país. Mas esse projeto, mesmo assim, conseguiu ir para frente e 5 quilômetros de rodovia foram derrubados para a revitalização do rio, que é um dos principais rios da cidade. Atualmente ele é um rio com vida, é um rio limpo e que virou um dos pontos turísticos da cidade. Ao ver, principalmente à primeira vista, você acha que isso não tem nenhuma questão com a emissão dos gases de efeito estufa. Isso é um erro. Porque com a redução da rodovia, também teve a redução das questões dos carros que passavam por ali. Ou seja, menos gás era emitido na região, consequentemente e felizmente, também menos gases de efeito estufa chegavam na atmosfera. Ou seja, aquela região onde teve a revitalização do rio, teve digamos assim, o ar ficou mais puro, ficou mais fácil de viver naquela região. E outro exemplo também da capital da Coreia do Sul é o Lago Han. O Lago Han é um dos maiores lagos da região, que representa boa parte da água doce do país, da água consumível às pessoas. E lá existe uma lei que poderia ser implantada por todo o mundo, em lagos desse tipo, que é a proibição de construção de qualquer tipo de empresa ou liberação de resíduos dentro do lago, assim podendo manter ele vivo e não necessitando uma revitalização, que é exatamente o que a gente pretende ao longo do tempo. A energia é um consumo de tratamento de reutilização de água no sistema convencional da Coreia. Antes dessas análises serem instaladas, a reutilização de água tinha uma média na demanda de 1 metro cúbico de águas potáveis. No entanto, com a melhoria da qualidade de água, a reutilização de água, as águas residuais, ela não é atrativa para a reutilização de água, no termos de energia. As emissões totais de GE, gases de efeito de estufa, foram calculados os dados de eletricidade e os dados químicos. As águas residuais, ela ainda contém a quantidade de DBO, que é
expulsão biológica de oxigênio, TN, que é total de nitrogênio, e TP, que é total de fósforo, do que a água natural. Bom, gente, esse estudo ele avaliou a eficiência energética e o GEE, que é os gases do efeito estufa, em suas fases de tratamento de esgoto através dos sistemas convencionais e dos sistemas de reutilização de água, através da observação de 8 sistemas operacionais. Os sistemas centrais de reutilização de águas residuais, eles consomem maior energia do que os sistemas centralizados e demonstram ineficiência na instalação de reutilização de água. Porém, esses sistemas centrais, eles foram projetados para garantir alta segurança de água para grandes indústrias. Por outro lado, a descentralização de água que estavam sendo preparados para a utilização doméstica não potável, eles emitiam significativamente menor demanda de energia do que os sistemas centralizados, mas ainda possuíam um custo muito superior aos sistemas de abastecimento, mesmo tendo em vista os benefícios ambientais. O que nós sabemos é que a reutilização de água e a colheita da água da chuva, eles consomem bem menos energia e emitem bem menos GEE, que são os gases do efeito estufa, do que os sistemas centralizados em suas fases operacionais. Os resultados eles são claros. Eles demonstraram que a descentralização de água pode sim ser uma alternativa de economia de energia e validam o argumento de que a descentralização e a separação de fontes elas são essenciais para ter uma energia eficiente e para o gerenciamento da água com menos GEE. Agora, resumidamente, tudo que a gente falou aqui é que os sistemas de reutilização de água eles estão sendo implementados em todo o mundo como uma solução para a falta de água e a poluição de água doce. As controvérsias em curso sobre os custos supostamente elevados desse sistema é que estão atrasando a reutilização, a implementação da reutilização de água na Coreia do Sul. Considerando os benefícios ambientais escondidos da redução da libertação de contaminantes, a reutilização de água, a demanda dela cai muito abaixo dos sistemas centralizados e dos sistemas convencionais, o que sugere que a reutilização de água é a chave para uma energia eficiente, para uma água eficiente, com o mínimo de impacto nas mudanças climáticas. Obrigada pela atenção.